noite, pessoal. Oi, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, Gabi. noite. O pessoal que tá entrando. Tá me ouvindo direito? Tô sim. Aham. Ih, travou. Tá, tá Oi, travando. Oi? tá travando? Tá. Boa noite, Angélica. Tá, agora acho que estabilizou. É, se travar muito eu mudo pro 3G ou 4G. Tá bom. Boa noite, Mariana. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Boa noite, Natália. Essa noite fria aqui da Serra Catarinense. E eu tava reclamando da noite fria aqui no interior do Paraná. Não tá nem próximo da tua noite fria. Nossa previsão aqui é -3 na Serra essa madrugada. Eita. Boa noite, Gabi. Catu, Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí para a gente dar início à nossa live. Bom, pessoal, dando aqueles recados básicos de sempre, né? Nossos conteúdos são direcionados aí aqui para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. Aqui em Aracaju tá quente como sempre. Ai, que inveja! inveja mesmo. Ai, ai. E estamos seguindo aí com a nossa maratona, né? Junto com a maratona, nossa live semanal aqui do canal, toda quinta-feira às 19 horas. E essa é mais especial ainda porque acrescenta e adiciona mais conteúdo da nossa maratona da terapia antimicrobiana, do medo ao sucesso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fluoroquinolonas, né? Mas antes, para quem não me conhece, quem está entrando aí pela primeira vez, eu sou o professor Ricardo, né? Eu Sou sou, médico. eu sou, eu sou a professora Sheila, também sou médica veterinária, professora. E juntos aí somos os idealizadores do ATB na VET, né, para trazer esse conteúdo aí sobre os antimicrobianos para vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fluoroquinolonas. O pessoal sempre pergunta sobre essa classe de antimicrobiano, né? É, quando usar, quando não utilizar, como que a gente deve, quais os cuidados que a gente deve ter com essa classe, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre elas, né? Exatamente. Meu Então, áudio as está tranquilo? fluoroquin... Tá tranquilo. Então tá. Ah, muito obrigado. Boa noite. Muito boa maratona, muito prazer em vê-los. Também é o nosso prazer que todos estejam aqui, assistindo e aprendendo um pouquinho mais também sobre a terapia antimicrobiana, que é um tema de grande importância mundial hoje, né? Com certeza. Preocupação aí é um dos grandes preocupações da Organização Mundial é a resistência bacteriana, né, o uso criterioso dos antimicrobianos. E pensando que são medicamentos utilizados associados com vários procedimentos médicos e médicos veterinários, vários procedimentos só podem ser realizados com segurança pelo uso de antimicrobianos, né? Então eles têm uma importância assim enorme. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, bem tranquilo. Tá dando um eco para mim. Será que é o meu que eu coloco o fone? Não, quando eu estava falando, eu estava dando um eco. Tá. Eu E acho que tá você? dando eco. Não, pessoal? Eu vou colocar aqui o fone, talvez melhore um pouco mais. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair um pouquinho da sala, vou trocar a internet, tá? Porque, ó, estão falando que eu tô com eco mesmo. E agora, Beleza, melhorou? já volto. Não, mas O pode teu ser que melhorou. seja o meu. Será? Qualquer coisa, se eu cair, eu já volto. Tá dando um Muito pouquinho de bem. eco.
Ah, então tchau, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Bom, então até a professora Sheila é, arrumar aí a sua internet, né, esses intempéries que a gente tem aí com a internet, é, ainda mais aqui que esses tempos teve um ciclone, né, a gente estava com luz, com internet, ainda está voltando ao normal mesmo, já ter dado um pouco mais de uma semana aí, mas ainda a gente está colhendo os frutos desse ciclone, mas está tudo se encaminhando, tudo se ajeitando. Bom, pessoal, falando um pouquinho aí das fluoroquinolonas, então, até a Sheila chegar. Falando, já solicitou, já voltou. Então, desculpem aí os intempéries, esses probleminhas técnicos, mas agora a gente, acho que agora tranquilo. Tá Agora me escutando, voltei. Sheila? Eu estou escutando, vocês estão me escutando bem? Aham, estamos escutando bem. Agora tá melhor. Beleza. Ah, eu tô sem, não tá ligado o fone. Mu- Muito bem. Então vamos lá. Agora sim. Então vamos falar um pouquinho das fluoroquinolonas, né? Uma classe de antimicrobianos importante. Eles têm origem sintética e, por curiosidade, inclusive, eles são subprodutos da síntese da cloroquina. Olha só da onde eles vêm, né? Próximos de quem eles estão. Ai, que bom que tá melhor agora. E as fluoroquinolonas, então, são de origem sintéticas. No conceito geral, eles não são antibióticos, né? Não são produzidos por organismos vivos, mas são considerados quimioterápicos com ação antimicrobiana. E é uma ação antimicrobiana, eles têm um espectro de ação muito grande. Né? Essa é uma vantagem da classe, o amplo espectro, pegando até outros micro-organismos, eventualmente, que não só as bactérias também, né? Mas o que nos interessa é a atividade antibacteriana das fluoroquinolonas, que ela é melhor caracterizada e ela é a principal atividade relacionada a essas fluoroquinolonas. Exatamente. Só para a gente se contextualizar um pouquinho, as fluoroquinolonas é o que a gente chama das floxacinas da vida, né? Então, enrofloxacina, ciprofloxacina, marbofloxacina, norfloxacina, levofloxacina. Então, essas são as principais aí. É, tudo quase que termina em floxacina faz parte aí da classe das fluoroquinolonas, né? Então, é um pouquinho tranquilo de identificar os medicamentos que fazem parte dessa classe. Inclusive, tem um termo em inglês, só que é relacionado a problemas, a efeitos colaterais em inglês, que fala de. O termo em inglês é fluoxet, que seriam assim, fluoroquinolados, né? Então, pessoas que sofreram ação das fluoroquinolonas. No Brasil não tem um termo relacionado, semelhante, nem ele é falado, né? Mas vamos lá, eu te interrompi aí o teu pensamento. Bom, deixa eu falar algumas coisas. Vantagens das fluoroquinolonas, tem amplo espectro. Olha que bacana, né? Opa, mas espera aí, é tão bacana assim ter um amplo espectro? Né? Não é sempre que nós queremos drogas antimicrobianas de amplo espectro. Às vezes queremos, às vezes não queremos. Embora elas tenham um amplo espectro, elas atuam melhor em bactérias gram negativas do que em bactérias gram positivas, né? Isso é uma coisa que deve ser falada, porque o tratamento também ele pode ser alterado, dependendo de qual bactéria que está sendo tratada. O que mais? Exatamente. E quando que as fluoroquinolonas acabam sendo as drogas de escolha, né? Será que sempre, eu tenho uma infecção supostamente por uma bactéria gram-negativa, que o espectro de ação da fluoroquinolona
acaba sendo melhor. A gente já deve entrar com uma fluoroquinolona, já devo entrar com uma enrofloxacina, com uma ciprofloxacina. Então a gente tem que pensar um pouquinho, porque aí a gente entra no uso das fluoroquinolonas, a importância que ela tem na medicina humana, né? Então essa importância é muito grande, então a gente acaba tratando dois assuntos aí numa pergunta só, em questão de quando que a gente escolhe ela como primeira escolha e qual que é a importância que ela tem para a medicina humana, né? Então é muito grande, porque muitas bactérias aí multiresistentes a gente acaba utilizando as fluoroquinolonas como tratamento. E se a gente utilizar sempre as fluoroquinolonas como primeira escolha, a gente pode estar selecionando mais micro-organismos mais resistentes ainda e perdendo esse antibiótico para a gente utilizar quando realmente precisa, né? Exatamente. Na realidade, né, as fluoroquinolonas têm pouquíssimas indicações como medicamentos de primeira escolha. E hoje, as fluoroquinolonas também estão caindo em desuso na maior parte das infecções, restando em alguns países, por exemplo, países da Europa, já estão tentando fazer um banimento de algumas fluoroquinolonas, de algumas quinolonas em si, não necessariamente só as fluoroquinolonas, e restringindo o uso das fluoroquinolonas. Porque existem várias outras coisas relacionadas, além do amplo espectro de ação. Além também de elas serem consideradas levarem a determinadas síndromes importantes pelos efeitos colaterais que elas causam. Então, está se tentando evitar o uso delas. E um terceiro aspecto importante delas também é sobre a contaminação ambiental, né, que elas proporcionam. Exatamente. E assim, para a gente utilizar as fluoroquinolonas, a gente precisa pensar muito em como realmente a gente vai utilizar, até por questão assim, dificilmente a gente vai utilizar uma fluoroquinolona, o certo, né, sem ser uma terapia guiada. A gente precisa do uso do antibiograma, ali, dos testes de sensibilidade para nos guiar. E nem a Sheila falou, né, dificilmente a gente vai utilizar ela como primeira escolha, mas eu vejo ainda um pouquinho isso na veterinária, pelo menos aqui, não aqui que eu digo em Lages, né, mas no geral. Muita gente, problema gastroentérico, problemas com bactérias negativas, enrofloxacina, enrofloxacina. E a gente tem que pensar um pouquinho se o uso da enrofloxacina, assim, de primeira escolha, a qualquer hora, sem você ter um critério, se realmente ele é essencial, né? A gente está utilizando aí uma droga extremamente potente, que nem a Sheila falou, para a gente, às vezes, estamos dando um tiro de canhão numa mosca, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Exatamente. Né? Temos aqui, ó, já vi utilizar em pós-operatório. Qual é o parâmetro de escolha para isso? Bom, existem poucos casos onde as fluoroquinolonas são indicadas para tratamento de primeira escolha. Né? Entre eles temos aí pielonefrites, prostatites. São drogas, sim, que podem ser utilizadas como primeira escolha e determinadas cefalosporinas de terceira geração também, nesses casos específicos. Mas são casos pouco frequentes, de um diagnóstico difícil, né? Mas quando for diagnosticado, elas são drogas, sim, de primeira escolha. Para infecção, para profilaxia, para utilização pós-operatória, essas drogas não são drogas de primeira escolha na maior parte dos casos, a menos que outros indicativos levem à utilização das fluoroquinolonas. Por exemplo, uma cirurgia infectada onde já se conhece o micro-organismo que está levando a uma infecção e ele seja realmente sensível apenas às fluoroquinolonas. Daí sim ele vai ser indicativo. Mas para profilaxia cirúrgica, em casos de cirurgias limpas contaminadas, as fluoroquinolonas não são indicadas. São fármacos potentes demais, que têm várias outras coisas que devem ser levadas em consideração. Eles são muito tóxicos,
né? Em determinados pacientes têm uma toxicidade mais alta, levam a efeitos colaterais, né? Temos aí filhotes, felinos, animais idosos também. Não é indicado também para fazer uma associação com corticoides, por exemplo. Então, quando se utilizam corticoides, deve-se evitar preferencialmente o uso das fluoroquinolonas também. E também existem riscos associados ao desenvolvimento de determinados mecanismos de resistência e que são drogas que elas são importantes em determinados casos de infecções em humanos, além do risco ambiental. Depois a gente fala um pouco do risco ambiental, né? Atendi uma Shih Tzu hoje com 4 dias de parida. Deu leucocitose moderada e anemia leve. Acho que ela vai terminar a pergunta, Sara. Mas antes de pensar numa fluoroquinolona nesse caso, tem várias outras drogas que poderiam ser utilizadas com muito mais segurança, né? Além do que ela tá amamentando, tem os filhotes e tal, então, né, não é uma droga muito segura nesses casos. Se a gente pensar para fêmea que recém pariu, né, que está amamentando, e para filhote, que a quinolona pode passar ali pelo leite e o filhote ingerir resíduos, né? A quinolona é bastante tóxica para filhote, ela causa problema de cartilagem, na cartilagem do animal em crescimento, então isso pode atrapalhar, isso pode prejudicar o crescimento do animal e ter problemas futuramente, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né, com o uso das quinolonas nesse tipo de animal, tanto em filhotes quanto em fêmeas prenhes, né? A Sara falou que não entrou com o antibiótico ali naquele caso. Avalie esse paciente por mais tempo para você daí sim ver se existe uma real necessidade de entrar com uma terapia antimicrobiana, né? Então, uma avaliação mais prolongada, ela é mais ideal do que entrar simplesmente com antibióticos, né? Exatamente. Muito bem. Existem infecções respiratórias também, né, Ricardo? Que em determinadas infecções respiratórias poderia ter uma indicação aí de fluoroquinolonas. Fale mais você, só eu falo. Exatamente. Problemas respiratórios leves e de trato respiratório superior não é indicado a gente entrar com as fluoroquinolonas, né? Uma, porque você tem outras drogas que podem ser utilizadas, que são drogas de primeira escolha, então as fluoroquinolonas caem lá para a terceira escolha, mais ou menos, a não ser que você tenha uma infecção um pouco mais complicada, uma pneumonia mais grave, causada aí, por exemplo, por uma pseudomonas, que você acaba tendo uma resistência maior a alguns fármacos devido à resistência intrínseca, né, das pseudomonas, e quando você tem um teste de sensibilidade te guiando, mostrando que aqueles fármacos que são de primeira escolha, como a amoxicilina com clavulanato, a amoxicilina, outros fármacos, digamos, que não é tão utilizado de forma para bactérias multiresistentes, se eles derem resistente, aí sim a gente acaba pensando nas fluoroquinolonas. Mas se não, a gente acaba pensando em outros fármacos. Elas têm que deixar como se fosse uma escolha para a gente, como se fosse uma opção, quando a gente não tiver opção. Porque senão, já pensou a gente ter ali uma pseudomonas, que já é resistente a quase tudo, aí a gente acaba utilizando sempre uma fluoroquinolona. Com isso a gente vai estar selecionando uma maior resistência e depois que antibiótico a gente vai acabar utilizando, né? Então, infecções respiratórias, principalmente trato respiratório superior, as fluoroquinolonas acabam não sendo a primeira escolha aí que a gente tem, né? Então a gente tem que deixar elas aí um pouco depois e se usar guiado pelo antibiograma nesse caso. Exatamente. As fluoroquinolonas, apesar delas estarem entrando em banimento de algumas fluoroquinolonas em determinados países, mas o uso da maior parte das fluoroquinolonas, ele deve ser restrito para determinadas situações, aonde não existam outras terapias que possam ser realizadas. Por isso, fazer
só a terapia com fluoroquinolonas, baseado nos resultados dos testes de sensibilidade antimicrobianos. Então, levando as fluoroquinolonas não como primeira escolha, com exceção de algumas poucas infecções que elas podem ser indicadas como primeira escolha, mas levando elas para a segunda ou terceira escolha. Né? Isso é uma coisa importante das fluoroquinolonas. Nós podemos utilizar as fluoroquinolonas, mas elas precisam ficar lá guardadas na gaveta para quando for realmente necessário e não entrar direto com uma terapia empírica com fluoroquinolonas. Exatamente. Fizeram uma pergunta aqui em relação ao uso tópico. Bom, em relação ao uso tópico, mesma coisa. Você só vai utilizar uma fluoroquinolona, tipo, se você realmente não tiver antibiótico sensível, né? Ela não vai ser a primeira escolha, tanto que os guidelines de uso de antimicrobiano, né, da terapêutica antimicrobiana para pele, principalmente, quando a gente fala em pele ali, ele fala que as fluoroquinolonas elas são somente a terceira opção, onde a gente vai fazer o tratamento do paciente somente se o antibiótico que você escolheu a primeira vez não deu certo e se você fez o teste de sensibilidade ele deu resistente à maioria das drogas, sendo somente as fluoroquinolonas sensíveis. Então a gente tinha que tomar muito cuidado, né? A gente fala um pouquinho mais do uso tópico também, que ele entra com um interesse bem legal quando a gente fala do risco ambiental das fluoroquinolonas. Tá? O Vini falou, eu já vi paciente tomando norfloxacina no pós-operatório de uma SH eretiva. Exatamente, isso acontece bastante, ainda a gente vê muitos casos de médicos veterinários dando drogas aí que são drogas mais potentes apenas como um pós-operatório ou para uma profilaxia, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. O Vitor falou, poderiam dar exemplos de drogas de primeira escolha nos casos em que as fluoroquinolonas não são de primeira escolha. No caso, por exemplo, da pielonefrite e prostatite, outras drogas não têm uma boa concentração, né, nos tecidos. Então, daí elas são drogas de primeira escolha. Mas, por exemplo, para caso de cistites, né, poderia ser... são drogas de primeira escolha para cistites, para a maior parte das cistites, a amoxicilina com clavulato ou sulfa. E as fluoroquinolonas ficam como segunda escolha quando a cistite for recorrente ou persistente, ou ocorrer uma reinfecção, e daí essas drogas de primeira escolha estiverem sendo consideradas resistentes, daí ela pode ser utilizada como segunda escolha, mas baseado na terapia guiada pelo antibiograma, né? Para cirurgias também, poucas são as cirurgias, seriam mais os casos de cirurgias consideradas infectadas, aonde já exista um resultado de antibiograma, ou se entra com uma terapia inicial e depois troca-se, faz um escalonamento baseado nos resultados dos testes de sensibilidade antimicrobianos, né? Exatamente. E nos casos lá de respiratório, Vitor, que nem a gente estava falando, as primeiras escolhas geralmente é a amoxicilina, né? Então, antibióticos, geralmente, quando a gente fala antibióticos de primeira escolha, são aqueles antibióticos que dificilmente vão impactar e vão levar a uma seleção de micro-organismos resistentes, né? Então, a gente pensa aí cefalosporinas de primeira e segunda geração, né? Se tratando aí de bactérias gram-positivas, as penicilinas, aminopenicilinas em bactérias gram-negativas, como a amoxicilina, ampicilina. Então, esses antibióticos a gente pode usar com uma margem de segurança maior quando a gente fala em questão de resistência bacteriana. São antibióticos que não são drogas assim que são utilizadas em casos de tratamento de bactérias multiresistentes, então que a gente acaba utilizando elas e quando elas forem resistentes a gente começa a pensar em drogas que são teoricamente mais fortes, né? Então, geralmente, cefalosporinas, primeira e segunda geração, macrolídeos, penicilinas e aminopenicilinas, a gente acaba optando por primeira escolha. Aí vai depender do sítio de infecção e qual que é aquelas bactérias que pode estar mais predominante, né? Se é uma bactéria gram-positiva ou uma bactéria gram-negativa, né?
Vocês têm observado muita resistência a enro em culturas de urina? A enro foi muito banalizada aqui por vários anos devido ao apelo comercial. Na minha região, a gente não utiliza muito as fluoroquinolonas, tá? Mas mais ou menos um índice de resistência em bactérias de origem urinária para um contexto geral, tá? Para fluoroquinolonas é de entre 40% e 50%. Dependendo do tipo bacteriano, chega até 100%. Isso que elas não são muito utilizadas na minha região, né? Então, Aqui, olha como é de um pouco diferente os perfis de resistência, né? Aqui a gente já encontra bastante. Aqui, assim, é uma das drogas, é bastante utilizada, a Enro principalmente, o pessoal acaba utilizando muito a Enro. Então, às vezes, vem muitas amostras aí pra gente que com resistência à enrofloxacina, né? Então, é, o perfil de resistência vai muito do que se utiliza na região, né? Então, como a Sheila falou, lá não é muito utilizado, então a resistência não é muito grande. Aqui é, já é um mas, pouco maior. mas não é muito grande, mas ela gira entre 40% e 50% das amostras, né? Que Agora, já é vamos um considerar... número elevado. Exatamente. E como que você vai usar uma droga empiricamente que tenha uma resistência de 40% a 50%, né? E um outro fator, na minha região tem bastante avicultura. E na avicultura se utiliza muita terapia com fluoroquinolonas, né? Então esse é um fator que pode influenciar aí. A Dailma Moura falou, né? O uso em grandes animais ainda é muito alto. Em animais de produção é bastante alto. Na verdade, as fluoroquinolonas, dependendo. é, Calma aí que eu acho que eu fiz uma. Aqui. Tem casos ainda que se usa fluoroquinolonas como promotor de crescimento, né? Então, isso é, tem que ser proibido, porque o uso, por mais como promotor de crescimento, que a dose é menor e tudo mais, mas isso proporciona uma resistência muito alta. E as fluoroquinolonas, elas são indutoras de resistência, então a gente tem que tomar muito cuidado. Imagina a gente utilizar como um promotor de crescimento em animais de produção, a hora que chegar que realmente precisar de uma fluoroquinolona num hospital, numa infecção hospitalar, ou que não seja uma infecção hospitalar, mas uma infecção grave em seres humanos e nos animais, a gente acaba não tendo opção de tratamento, né? Exatamente. Por isso que ela é uma boa opção como segunda escolha ou terceira escolha, mas não como primeira escolha, né? A utilização dela empiricamente, poucas são as vezes que ela vai ser recomendada, né? E ela tem que ser preservada, as fluoroquinolonas precisam ser preservadas para utilização em casos mais graves, né? Uma vez que a resistência hoje já está um pouco elevada demais, né? Isso que eu fui boazinha no dizer está um pouco elevada demais, está demais a resistência, né? Então, se nós preservarmos ela, quanto mais nós preservarmos, para os casos que são realmente mais graves e são refratários a outras terapias, elas podem funcionar. Mas isso só se a gente conseguir restringir o uso para determinadas situações, né? Isso serve para a medicina e serve para a medicina veterinária também, né? E pensando assim, Exatamente. pensando que, mas a enrofloxacina só tem na medicina veterinária, ela não é encontrada na medicina humana. Então não tem problema, a gente pode utilizar porque ela só vai dar resistência para bactérias de origem animal. Então, não, né? Os mecanismos de resistência das fluoroquinolonas, eles têm muito mecanismo de resistência cruzado. Então, a utilização de enrofloxacina leva a resistência a todas as outras fluoroquinolonas. E outra coisa, a enrofloxacina, por exemplo, uma parte dela em animais, ela é metabolizada em ciprofloxacina. Então, deu no mesmo, estamos induzindo da mesma forma, né? Mas existe aí, tem que ser considerado bem isso, essa importância, que existe resistência cruzada entre as fluoroquinolonas. Então, quando a gente Exatamente. usa uma, a gente está inviabilizando todas, né? Exatamente. Inclusive as de últimas gerações e que elas têm um espectro mais amplo, a gente está inviabilizando elas da mesma forma.
É. Até quando a gente, né, claro que não é uma regra assim, mas quando a gente pega um laudo de antibiograma que a gente acaba vendo ali resistência, por exemplo, a ciprofloxacina, norfloxacina, mas sensibilidade a Enro e a marbofloxacina, exemplo. Eu devo utilizar? A gente não tem nada que fale que não deva, né? Mas por essa resistência induzida que uma acaba levando a outra, que nem a Sheila comentou, o indicado é a gente não utilizar. Você já tem ali antimicrobianos que é da mesma classe, que possui uma resistência, você vai estar utilizando, você pode ter até um efeito, até diminuir os sinais clínicos do animal por 1, 2 dias, mas depois esse animal ele pode voltar a piorar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega antibiogramas ali com duas fluoroquinolonas resistentes, uma, duas sensíveis, a gente, então essa fluoroquinolona foi sensível, então eu vou utilizar ela. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesses casos também, né? Desconfie. Agora, quando, por exemplo, 2 fluoroquinolonas foram testadas, foram resistentes, e você quer usar uma outra que não foi testada, já considere essa outra como resistente. Agora, se todas as fluoroquinolonas que forem testadas no antibiograma derem sensíveis, é bem provável que todas as outras fluoroquinolonas também sejam sensíveis. Então, você pode extrapolar também esse resultado de sensibilidade para outras drogas. Agora, quando Exatamente. uma der resistente, uma der sensível, você quer utilizar uma terceira, tem que testar, né? Não dá para extrapolar, porque aí você tem, deu resistência em uma, sensibilidade na outra, não tem como extrapolar isso para uma terceira que não foi testada. E daí você tenta sempre pegar uma outra classe que tenha sido sensível, a não ser, é claro, que você não tenha nenhuma outra classe, nenhum outro antibiótico, daí você tem que testar uma outra que não foi testada, né? Daí, nesse caso, ainda vamos lá. Mas se você pega casos onde você tem uma sensível, uma resistente, evite usar as fluoroquinolonas, né? A Sara Exatamente. perguntou como se dá essa resistência em humanos devido ao uso em animais, através do consumo. Sara, também é muito complexo isso, tá? A gente poderia fazer uma live, assim, uma, duas, três lives, eu acho, só falando sobre isso, né? Mas existe vários trabalhos que tentam fazer essa rastreabilidade dessa transmissão de resistência, né? Mas uma das formas que já foram provadas é em questão ao consumo, né? Os resíduos de antimicrobianos ficam nos produtos de origem animal, tanto leite quanto carne, então é possível sim o consumo, passar genes de resistência, passar esses resíduos de antibiótico que teoricamente nos dão uma subdosagem que pode selecionar micro-organismo, né? Então falando aí a grosso modo. Mas existe também, a gente hoje em dia está com contato muito próximo com os animais, então a gente abraça, beija o cão, beija o gato, tá abraçando ali, a gente falou isso na live passada, não que é para parar de fazer isso, mas as bactérias da microbiota do animal e a nossa microbiota, elas trocam informações, né? A gente sempre brinca, eu achei, a gente sempre brinca, as bactérias são fofoqueiras, então elas trocam informações entre elas. Então, o Staphylococcus, uma enterobactéria, essas bactérias que estão colonizando, que estão na microbiota, elas podem trocar genes de resistência e você ter ali animais que estão colonizados com uma bactéria multiresistente, passando essa multiresistência para bactérias da nossa microbiota e vice-versa, né? Fora que, né, os animais eles defecam no ambiente, então você tem ali bactérias sendo eliminadas no ambiente, se elas forem resistentes, elas vão estar ali nesse ambiente. Resíduos de antibióticos que são eliminados pela urina, que podem contaminar esse ambiente. Então, existe uma série de fatores aí que contribuem para essa resistência em humanos devido ao uso em animais. Isso eu falei assim, tentei dar uma resumida, mas para a gente não se alongar tanto e falar de outras coisas também, né? Mas daria para a gente fazer uma, duas lives só sobre isso. Agora, e por um outro lado, uma coisa importante, que eu até ia deixar um pouco mais para depois, mas eu acho que entra bem legal aqui, tá? O risco ambiental do uso das fluoroquinolonas. Vamos considerar que elas são moderadamente metabolizadas, né? Dependendo da droga, tem um pouco mais, um pouco menos, mas aproximadamente 20% das fluoroquinolonas vai ser metabolizada. O resto vai ser eliminado na forma ativa. Vai ser eliminado principalmente via renal.
Muito bem. Se temos animais urinando no meio ambiente. Se temos humanos, temos a urina indo parar no esgoto. Tá. Daí é o seguinte, um grande fato das fluoroquinolonas é que elas não são facilmente destruídas ou inviabilizadas no meio ambiente. Nem tampouco por processos normais que se utiliza para tratamento de água e esgoto. Então, o que está caindo no meio ambiente vai ficar no meio ambiente durante muito tempo. O que está caindo no esgoto, e daí a gente sabe que grande parte do esgoto, né, quase 50% ou mais, né, depende da região, do esgoto não é tratado. E mesmo se for tratado, né, não vai ter pelos processos convencionais. Só quando se utiliza a combinação de processos oxidativos é que existe a destruição das fluoroquinolonas, tá? Então, isso vai cair em rios, vai cair em lagos, pode contaminar lençol freático. Daí, os processos utilizados para água de consumo também não vão inviabilizar as fluoroquinolonas. Então, a gente pode estar tomando fluoroquinolona, resíduos de fluoroquinolonas na nossa água de consumo. Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, um estudo mostrando que crianças detectaram bactérias em crianças. Essas crianças nunca tinham sido tratadas com fluoroquinolonas e elas tinham várias bactérias resistentes a fluoroquinolonas. Da onde veio isso? Provavelmente alimento ou água contaminada. Então, isso é um problema muito sério, porque a gente está contaminando com fluoroquinolonas o meio ambiente de uma forma muito pesada. A utilização, por exemplo, em animais de produção, onde o volume é muito grande de fármacos, eles vão ficar no meio ambiente. Então, isso vai acabar contaminando os alimentos que nós consumimos nos centros maiores também. Exatamente. A Sara falou, a minha cadelinha tá no meu colo. Não, Sara, também não é assim. Eu tenho dois gatos, dois cachorros também. Meus gatos dormem comigo, então o problema não é esse, né? A gente até falou na live passada, tem toda a parte benéfica também dessa troca de microbiota, de estimulação de sistema imunológico que os animais fazem, né? Mas o problema é quando a gente utiliza de forma desordenada, sem critérios antimicrobianos nos animais. Isso pode trazer consequências para a gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em utilizar os antimicrobianos e somente utilizar com critério, não só as fluoroquinolonas de forma geral, né, nos animais, justamente para a gente poder ter maior esse contato, para a gente não se preocupar com essa transmissão de resistência, né? Então não quer dizer que não é para a gente mais abraçar os animais, manter os animais longe. Não, isso não. Mas tomar cuidado que se a gente pensar que isso pode levar a uma colonização de bactérias multiresistentes no meio animal e que essa multiresistência pode passar para nós seres humanos, por isso que é um dos motivos que leva a gente a utilizar os antimicrobianos de forma criteriosa, né? Então, é por isso, nesse sentido. E quanto mais se utiliza indiscriminadamente, mais a gente seleciona bactérias multiresistentes. Quanto menos a gente utilizar de forma indiscriminada, menos a gente vai selecionar. E essas bactérias têm a tendência, ao longo do tempo, se não ocorrer uma seleção pelo uso de antimicrobianos, elas vão perder esses mecanismos de resistência. Para a bactéria não é uma vantagem ela permanecer com o mecanismo de resistência se ela não está sendo exposta a antimicrobianos. Um gasto metabólico para ela muito grande, ela permanecer com essa resistência. Então, a tendência das gerações, se não tiver o uso exagerado, elas irem perdendo os mecanismos de resistência. Exatamente. A Sandra falou, já vi trabalho com a toxicidade de organismos aquáticos também, aí, por contaminação de cama de aviário. Se a gente utilizar, né, de forma desproporcional, aí isso acontece, eu acho que em qualquer animal, né? Tipo, não, grandes animais, animais de produção, pets, animais aquáticos, animais silvestres, então a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, né?
E existem algumas toxicidades, alguns efeitos colaterais relacionados ao uso de fluoroquinolonas, principalmente em humanos, mas temos aí também em cães, filhotes, onde tem problema de crescimento, em gatos, levando a problemas oculares e de visão. Mas em humanos, se tem alguns relatos, claro que não é qualquer vez que você vai utilizar uma fluoroquinolona que vai te levar a um efeito colateral, óbvio, né? Mas existem efeitos colaterais muito sérios associados ao uso de fluoroquinolonas. E grande parte desses efeitos colaterais são associados porque as fluoroquinolonas, existem algumas investigações que mostram que elas interferem nas mitocôndrias, levando a efeitos cumulativos nas mitocôndrias e dando aí vários efeitos colaterais que são eventualmente vistos, né? Isso em animais também, embora existam muito mais estudos em humanos e faltam muitos estudos na linha veterinária e também faltam relatos de efeitos colaterais associados ao uso de antimicrobianos na veterinária. Né? Os efeitos colaterais muitas vezes são vistos, mas eles não são relatados. Então a gente acaba não ficando sabendo de muitos desses efeitos colaterais. Exatamente. Acho que foi a Kátia que perguntou em relação à marbofloxacina, né? Ela vai cair no mesmo se ela é a nova queridinha aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa nova queridinha, porque ela é uma fluoroquinolona. E aquilo que a gente falou, a resistência das fluoroquinolonas, elas são bastante induzíveis. Então, se eu tenho uma resistência à enrofloxacina, à ciprofloxacina, eu não que eu vou ter uma resistência classe como um todo, a gente também tem as gerações das fluoroquinolonas, né? Mas só que você acaba, como a Sheila comentou antes, né? Os mecanismos de resistência frente às fluoroquinolonas, eles são muito parecidos. Então, você ter a resistência ali a uma, duas, três fluoroquinolonas, você acaba já tendo um efeito prejudicial das outras, né? E se a gente acaba trocando uma Enro por uma Marbo, se a gente parar de usar Enro e começar a usar Marbo, a Marbo vai virar nova enrofloxacina, né? Então vai ser como se a gente estivesse só trocando ali um medicamento por outro e depois a gente vai ficar usando Marbo, 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 vai vir resistência a marbofloxacina. E aqui, quando eu falei em relação a resistências fluoroquinolonas, aqui a gente testa sempre a Enro e a marbofloxacina, né? A gente testa Enro, Marbo, Levo, Nor, Cipro, e a gente acaba encontrando uma resistência também relativamente alta a ela, devido à resistência às outras fluoroquinolonas também, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa nova queridinha, porque isso também pode ser um problema e a gente pode começar a utilizar já de forma descontrolada, né? Quando a gente usa esse termo e inviabilizar ela em pouco tempo. E existem indicações clínicas que a Marbo é melhor, existem indicações clínicas onde a pradofloxacina é melhor, né? Então, existem algumas indicações sim, mas não é para todos os casos. Então, trocar uma Enro simplesmente pela Marbo não necessariamente é uma vantagem, né, seletiva aí, né? Exatamente. Que mais? Aqui, a Sara, e os pentabióticos de aplicação única? O que você quer saber sobre eles, Sara? Se é indicado, se não é? Lembrei de uma outra coisa interessante sobre as fluoroquinolonas também, que as fluoroquinolonas, elas são consideradas concentração dependentes para bactérias gram-negativas. Mas para bactérias gram-positivas, não. Elas são consideradas tanto concentração quanto tempo dependentes. Então, até a dosagem e o regime de administração em bactérias gram-positivas, ele é um pouco diferenciado daquele regime mais clássico para bactérias gram-negativas também. Os pentabióticos, sobre a resistência, então. Para variar, né? A resistência não é tão baixa assim, tá? Os pentabióticos depende muito, mas são mais utilizados para o tratamento de bactérias gram-positivas. Eles são mais específicos para gram-positivas. Eles não têm uma boa atuação
né? A melhor atuação em bactérias gram-negativas. Em primeiro lugar, existe uma ampla resistência aí de bactérias gram positivas também. E temos também Principalmente os estafilococos. principalmente os estafilococos. Para enterococos não tanto, para streptococcus em geral não tem, né? Mas essa indicação para quase tudo é que ela é o problema, né? Porque assim, você olha o paciente, ele tem um problema em uma região, tem antibiótico, em outra região, tem antibiótico. E quando você não observa o que é, quais são as concentrações, como que ele leva, qual que é a melhor forma de administração dele, então isso se torna um pouco complicado, generalizar o uso de um antimicrobiano, qualquer que seja ele. Generalizar o uso e dizer que o uso ele serve para tudo e sempre da mesma forma, é muito complicado, né? Você tem uma terapia muito pouco moderna, né? Então, hoje, com os conhecimentos que a gente já tem hoje, a gente pode fazer terapias muito mais bem feitas, né? Embora, claro que tem as suas indicações. Todos os antimicrobianos têm as suas indicações, né? Essa que é a maravilha. Se eles não tivessem indicações e indicações fortes, eles não estariam mais no mercado. Mas generalizar a indicação não dá certo, né? Vai ter muito falha terapêutica ou uso excessivo de antimicrobianos, né? Quando a gente pensa assim, mas eu dei um antibiótico e o paciente melhorou. Mas ele melhorou por causa do antibiótico ou porque ele iria melhorar de qualquer forma? Né? Isso é uma coisa que eu acho que deve ser considerada também. Não é qualquer infecção que realmente necessita de um antimicrobiano. Se isso fosse verdade, que qualquer infecção tem que usar antibiótico, senão o paciente vai morrer, nós não estaríamos aqui hoje. A humanidade não teria conseguido chegar onde chegou. Os animais todos estariam extintos, né? Porque antes da descoberta dos antibióticos, as infecções existiam e muitas eram curadas com terapias alternativas ou pelo próprio sistema imunológico do paciente, né? Existe até trabalhos, voltando um pouquinho, falando rapidamente em mastite, que muitos pesquisadores falam que mastite subclínica, dependendo do micro-organismo, não é bom nem tratar. Porque o organismo próprio do animal consegue debelar essa infecção e você evita todos aqueles riscos de utilizar um antimicrobiano, selecionar micro-organismos, deixar resíduo em carne, deixar resíduo em leite, né? Então, existem muitos trabalhos aí indo para essa vertente de não tratar, principalmente quando se fala de, dependendo do micro-organismo, da mastite subclínica, é o que a Sheila falou, né? O sistema imunológico ele vai funcionar. Se o animal não tem nenhuma doença de base, né? Se ele não tem nenhuma infecção viral, se ele não tem nenhum problema de saúde, ele tem aquela infecção branda, o caminho é o sistema imunológico conseguir eliminar essa infecção, né? E aquilo que a gente comentou na live passada, né, que a gente entrar um pouquinho, às vezes a gente fica com aquele medo de prescrever, não vou prescrever o antibiótico porque meu animal vai piorar, o animal vai ficar num quadro mais grave. E esse medo, esse receio é o que acaba engessando as nossas condutas em relação à terapia antimicrobiana. Então a gente acaba fazendo protocolos de 10, 15, 20 anos atrás e seguindo como se aquilo fosse regra, se aquilo fosse verdade para o resto da vida, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e analisar cada caso. Cada caso é um caso, querendo ou não, né? A gente tem as diretrizes justamente para nos guiar o que pode ou não ser feito, mas dependendo do animal, a gente pode também mudar uma diretriz, fazer de uma forma um pouco diferente, se a gente vê que aquilo é viável, se aquilo vai ser benéfico para o animal, né? Exatamente. E a Sara falou, né? Tem banho e tosse que associa pentabiótico com esteroide em problema de pele recorrente, em primeiro lugar. Antibiótico, corticoide, só pode ser dado por médicos veterinários, né? Não é num banho e tosa, sem uma consulta muito bem feita, que se pode recomendar medicamentos para animais, né? Isso a gente tem que
fazer também os outros entenderem, tanto os proprietários, mostrar, ensinar para os proprietários que quem conhece, quem sabe administrar medicamentos somos nós. Não é o atendente do pet shop, da agropecuária, nem do banho e tosa, né? Exatamente. A verdade nem toda leucocitose precisa de antimicrobianos, nem toda infecção precisa de antimicrobianos, né? Muitas vão ter uma remissão espontânea ou a utilização de terapias associadas, terapias alternativas e terapias de suporte já vão ser suficientes para fazer uma melhora clínica desse paciente, né? E bem, você falou, a leucocitose não vai indicar sempre que eu tenho uma infecção, né? Você tem que avaliar o animal. Vou falar um caso rapidinho que uma amiga minha contou, né? Que ela trabalha na parte da cirurgia. Chegou um animal para cirurgia, ele estava com o membro com área de necrose no músculo, tudo, a cirurgia foi feita normal, deu o antibiótico que precisava no transoperatório, o animal foi para casa. Depois o veterinário ligou para ela falando que ele estava com leucocitose, que entrou com antibiótico, o que podia ser, qual que ela entrava. Aí ela perguntou, a ferida cirúrgica como tá? Não, tá boa, tá normal, não tá acontecendo nada. Não, então esse paciente, avaliando o paciente, ela que fez a cirurgia, ela falou, o paciente ele teve dano muscular, teve área de um pouco de necrose por causa do trauma e tudo mais. Então essa leucocitose por 2 dias depois da cirurgia é normal. Foi normal decorrente daquele caso, não quer dizer que tinha uma infecção bacteriana. Então é realmente isso, essa leucocitose ela tem que ser muito bem avaliada junto com o animal como um todo, o estado clínico desse animal, né? Não é pegar uma leucocitose, nossa, já vou entrar com antibiótico. Então tem que ser avaliado de forma correta, né? E eu conto um outro caso clínico, era um animal que foi mordido, levou uma picada, provavelmente de aranha marrom, teve uma necrose de pele muito extensa, tipo, mais da metade do dorso estava em necrose, e foi isolado desse animal um enterococcus super resistente. Bom, não foi a ferida estava melhorando depois de fazer um debris, né? E recuperar bem, a ferida começou a melhorar sozinha, sem a necessidade de entrar com uma terapia antimicrobiana nesse momento, né? Se entrou inicialmente, sim, mas depois se parou essa antibiótico terapia, mas era uma ferida que estava colonizada por enterococos. Mas a ferida estava melhorando e não foi tratado com antibiótico e ela melhorou e teve remissão completa, né? Mesmo que o enterococos estivesse lá. E foram feitas várias culturas subsequentes para ver e ir avaliando e acompanhando o paciente, sempre estava com o enterococos lá. Né? Mas mesmo assim, o próprio paciente e toda a terapia de suporte que foi dada fez uma remissão completa dessa ferida, tá? Uma colocação, uma pergunta muito importante aqui, né? E eu ia falar dela, Dani. E eu acho que é para a gente finalizar pelo nosso tempo. Isso, né? Quais os benefícios da abordagem One Health, que é a saúde única no combate à resistência bacteriana? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender, nós como médicos veterinários, para todas as áreas, nós temos que entrar na saúde única. Nós somos a grande base da saúde única, nós estamos no meio, nós estamos no animal, estamos no ambiente, estamos também atuando nos seres humanos. Tudo que nós fizermos vai se repercutir no ambiente, vai se repercutir, em primeiro lugar, nos nossos pacientes. Vai se repercutir no ambiente e vai se repercutir nos seres humanos, ainda mais na resistência, né? Então, quando a gente pensa em fazer o uso criterioso de antimicrobianos, ele é totalmente baseado e ele vai melhorar e vai atuar exatamente na saúde única, né? Levando a uma diminuição da resistência bacteriana para todos os níveis. Diminuição da contaminação ambiental. A Sheila travou.
Vocês estão me escutando? Só a Sheila que travou para vocês ou eu também? Oi, Oi, voltei. Sheila? Oi, Voltou. voltei. Aham. Mas fale você também. Não é isso que eu achei que ele estava falando é bastante importante, né? O uso criterioso que a gente tem na medicina veterinária, ele impacta totalmente na medicina humana, em tudo, né? Tanto que mostra estudos, né? Pegando que nem a vertente do enterococcus que a Sheila falou, no passado se usava a avoparcina, que era um análogo da vancomicina como promotor de crescimento, e se via muito enterococcus resistente à vancomicina. Então, os casos de enterococcus resistente à vancomicina em seres humanos, em hospitais humanos, cresceu a larga escala depois, enquanto se usava, né? Só depois que foram associar com essa utilização enorme como promotor de crescimento, depois da proibição da avoparcina, começou a se ter uma redução do número. Ainda se achava enterococcus resistente à vancomicina, mas começou a cair. Então, ou seja, a utilização criteriosa, quando a gente fala na utilização criteriosa, a gente tem que pensar assim na vida do animal, mas a gente tem que pensar, por isso que a gente veio falando tanto da fluoroquinolona, né? Se a gente utilizar ela de forma descabível, sem só qualquer infecção, utilizar uma fluoroquinolona, ela vai impactar na saúde do meio ambiente e dos seres humanos, né? Então, a preocupação com saúde única, eu acho que ela tem que começar a entrar na cabeça do médico veterinário que a gente causa impacto, sim, na saúde do meio ambiente e na saúde do ser humano. Então, a gente não pode sair utilizando esses medicamentos de qualquer forma, né? O Fleming, lá em 1945, ele falou uma frase muito importante que é: quem prescreve um antimicrobiano de forma indiscriminada, né, não da sua forma correta, ele está intimamente influenciando na morte de um paciente por uma infecção causada pela resistência àquele antimicrobiano. Então, se nós utilizarmos de forma imprudente, nós somos os responsáveis pela morte de outros pacientes, de outros seres humanos também, por causa de infecções causadas por bactérias multiresistentes. Eu acho que a gente tem que entender isso e cada vez que for utilizar um antimicrobiano, lembrar que você está com um medicamento que influencia não só naquele paciente, ele vai influenciar em todo um ecossistema. Ele vai levar repercussões profundas e futuras muito importantes, né? Exatamente. Bom, pessoal, a gente só tem mais 1 minuto e alguns segundos, então gostaria de finalizar por aqui, porque senão a gente vai acabar entrando em algum assunto ou ficar no meio de algum assunto, né? O Instagram ele corta. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Essa live ela vai lá para quem está cadastrado, né, na maratona, ela vai ficar lá na página da maratona. Hoje mesmo ela já está, provavelmente já vai para lá, tá? Então eu gostaria de agradecer vocês. E amanhã vai ser liberada a terceira e última aula aí da nossa maratona da terapia antimicrobiana, do Medo ao Sucesso. Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever ainda, porque as aulas vão ficar liberadas até domingo. Então você ainda consegue assistir, né? Já que as aulas estão ali gravadas, então até domingo você consegue assistir. E é isso. Gostaria de agradecer a todos, obrigado aí pela presença. E a Obrigada gente também. Nos encontramos amanhã. nos encontramos amanhã na aula, né? E nos encontramos quinta-feira que vem, sempre tem a live às 19 horas. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado aí pela presença. Boa noite. Bom final de semana.